Arro! Energias positivas para você, começando mais um Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Começando a cerimônia do conhecimento para a gente poder despertar o nosso lado bom, o lado extraordinário. Mas lembre-se, só depende de você, meu jovem, minha jovem. Ative a sua melhor versão. Deixa de mimimi. Começa a criar movimento. A vida acontece no campo do movimento. Se movimente pro lado positivo da sua vida. Hoje eu estou muito feliz. Fazia tempo que eu queria falar sobre esse tema. Vamos falar sobre registro acástico. Vamos falar sobre apometria egípcia. Hoje o conhecimento vai ser muito bacana. Hoje estou com a amiga Ravena aqui. Tudo bom, Ravena? Tudo bom. E aí, tudo na paz, tranquilidade? Uhum. Então vamos lá. Como é que surgiu essa parte espiritual na sua vida? Desde de criança, praticamente, assim, eu já busco muito a espiritualidade de diversas maneiras. Até porque eu tive, por exemplo, a perda da minha mãe com 6 anos de idade. Então, eu acabei buscando muito ela... como é que era o pós-morte, assim, tal, uma conexão com ela. E aí, eu passei por algumas religiões. Primeiro catequese, e aí depois eu fui para a religião espírita. E depois eu fui uns anos assim do Vale do Amanhecer. Não sei se você já ouviu falar. Já fui lá. Eu passei muitos anos sendo médium de lá. Por um tempo eu saí e fui para a igreja evangélica, assim, aprendi muita coisa também na igreja evangélica. Cada um eu busquei muito de Deus, assim, exatamente, porque hoje eu vejo nas religiões um pouco de Deus em cada, sabe? Só que mais ou menos no final de 2022 eu passei por uns processos que aí eu comecei a questionar algumas coisas, buscar de crise de ansiedade, assim, e tal. E aí eu fui para um retiro no carnaval de 2023. Quando eu consagrei a ayahuasca, vi, inclusive, acessei, assim, por exemplo, a minha mãe e tal. E aí eu fiquei até curiosa com isso. Aí eu consagrei novamente, depois uma terceira vez. E aí começou meu processo de despertar. Em mais ou menos, isso no carnaval de 2023. Aí depois, no meio do ano de 2023, eu fiz o curso de registros acásticos. E eu já era médium desde que eu me entendia por gente, assim. Sempre vi as coisas, sempre sonhei muito, sempre tive uma mediunidade de sonho muito de viajar mesmo. Ter uma viagem astral, assim, e nem entender que era isso. Eu nem sabia, né? Mas já fazia, né? E aí eu acessava muitos sonhos e tal. No Vale do Amanhecer eu fui médium de incorporação. Eu também via muita coisa, puxava muita energia. Aí eu fiz o curso de registros acásticos. Os registros acásticos, o que é? Uma grande biblioteca universal que contém nossos livros. Na Bíblia, por exemplo, é chamado de livro da vida. Aí, no Egito, já há tábuas de Tó, então é um conhecimento milenar, assim. E esses livros contêm todas as informações da nossa alma, seja de passado, presente e possibilidades futuras. Interessante. E por que você escolheu esse curso específico, Registros Acásticos? Porque eu tinha feito com outros terapeutas que acessavam e foi uma ferramenta de autoconhecimento muito forte para mim. Assim, toda vez que eu recebia uma leitura dessa, eu conseguia curar coisas profundas, trazer a consciência de coisas do passado, por que eu estava agindo com certos comportamentos e tal, vencer também as minhas ansiedades e tal. E aí eu resolvi fazer esse curso. E quando eu fiz o curso, eu tive meio que a surpresa de acessar o meu eu superior. É praticamente um acesso que nem a ayahuasca, sabe? Porque eu meio que viajo... como se eu viajasse astralmente e acessasse essa biblioteca.
E depois, aí eu acessei pela primeira vez quando a gente iniciou. A professora nos iniciou nos registros acásticos. E aí, meus mentores, meu eu superior, falou assim, nós estávamos ansiosos por esse dia, que você seguiria o seu chamado de alma. Aí foi mais ou menos, foi a porta de entrada para minha vida de terapeuta. Porque, na verdade, eu sou veterinária há anos, já desde 2016 que eu formei. Trabalho com oncologia veterinária e não tinha ideia assim, de ir para um lado mais terapêutico, de terapia holística, né? E aí eu realmente encontrei, nesse dia, o meu propósito de alma. E depois, com outros acessos, eu acessei muitos sírios. Eu tenho uma origem de sírios. Minha página, inclusive, é escrito na Estrela de Sírios, né? E aí eu comecei a acessar os meus mentores, a egrégora de Sírios, do Egito e tal. E logo em seguida dos registros acásticos, eu fiz com uma terapeuta um negócio assim chamado canalize sua ferramenta de alma. Algo que é só da sua ferramenta. Aí ela canalizou e trouxe uma ferramenta egípcia com duas partes. Primeiramente, uma limpeza energética e depois uma cura no centro da pirâmide. Aí eu comecei a acessar essa ferramenta de uma maneira muito profunda, tal. E com o tempo que eu fui cada vez mais buscando autoconhecimento e tal, ela ficou muito mais forte. Eu cheguei a fazer um grupo de abundância com essa minha ferramenta, porque eu fiz no grupo. Eu cocriei muito assim, abundância nessa época, que eu guiei um grupo com meditações do Deepak Chopra e tal, mas também fazendo uma limpeza energética no grupo com a minha ferramenta de alma. E aí coisas que eu tinha colocado lá de sonhos, eu consegui cocriar, sabe? Tipo, realmente cocriar viagens. Aí eu fui novamente para o retiro no Ano Novo. E é incrível que desde que eu comecei a despertar nesses períodos, eu comecei a ver muito número igual, ou número me confirmando, ou um número que eu gosto muito, principalmente o 23. O 23 ele é muito forte na minha vida de aparecer o tempo inteiro, assim. O dia inteiro ele aparece o tempo inteiro. Aí depois eu fui entender que 2 e 3, o 23 é a energia de Ísis e Osíris. Que é o 5. Voltando a ver. Não, que é o 23, por exemplo. Muitas coisas no Egito tem 23 metros, tem a ver com o 23, sabe? O 23 tem energia dos deuses egípcios, Ísis e Osíris. Bom demais! Aí tá gostando do papo? Então convido você a se inscrever, curtir, comentar. Vem pra cá que é a série Mano Conhecimento. Papo muito bacana, me garravendo aqui. Ô Silas, coloca o encarte aí, pessoal. Dá um recadinho pra vocês. Quem quiser conhecer a Barra de Axis também, que é uma ferramenta maravilhosa. Eu e minha esposa somos fazedores de Barra de Axis. Tem o QR Code aí, manda uma mensagem para nós. Todo mês estamos abrindo classes aí. Quiser fazer classe individual, quiser ver os pacotes também das Barras de Axis, fica à vontade, se permita. Conhecimento é poder. E vamos que vamos seguir nosso bate-papo com a Ravena aqui. Ravena, você falou que propósito de alma, né? Qual foi o seu propósito de alma? Então, eu encontrei esse propósito de alma quando eu fiz a iniciação com os registros acásticos. Mas qual o seu propósito? É um propósito de cura. A minha mediunidade sempre foi muito relacionada à cura. Sírios tem muito a ver com cura. E um propósito realmente terapêutico de levar uma missão de levar cura e amor, assim, através dessas minhas ferramentas. Outra coisa que eu achei interessante, você falou que quando você acessou, né, você chegou lá com a sua egrégora, né, e eles estavam te esperando, né? Então quer dizer que a gente tem que encontrar, eles não vão ao encontro da gente, seria isso? Na verdade, com o autoconhecimento, a gente encontra o nosso eu superior.
à medida que a gente vai acessando com diversas ferramentas de autoconhecimento. No meu caso, foi mais forte. Assim, a ayahuasca me ajudou a liberar um pouco, assim, a aflorar muito a minha mediunidade. Mas depois, mais para frente, os registros acásticos, ele funciona como se fosse uma meditação, onde eu tenho viagens astrais e acabo acessando a informação, no caso. Acessando informação de alguém ou minha. Posso também abrir os registros acásticos para mim. Inclusive, quando eu fiz o curso, a gente tinha que fazer por 21 dias acessos dos registros acásticos de si mesmo. Todo mundo a gente recebeu a iniciação e depois a gente teve que acessar para a gente mesmo, sabe? Você tem que se conhecer primeiro, né? Conhecer a ferramenta para depois poder até fazer atendimentos, né? Exatamente. Para você levar a cura para as pessoas, você tem que se curar, e isso é primeiro a cura, né? Elevar também a nossa vibração. E à medida que a gente eleva a nossa vibração, a gente vai levando cura, até mesmo nem necessariamente com alguma terapia. Ou alguém me chamou para fazer uma terapia, mas às vezes por onde a gente passa, a gente com a vibração elevada, a gente leva cura para as pessoas. É interessante, eu acredito muito nisso mesmo. Eu sempre falo, né? Um doente não cura outro doente, né? A gente tem que se curar para poder, aí sim, poder promover a cura no outro, né? A gente percebe muito que as pessoas querem curar o outro, querem transformar lá e esquece de fazer vamos dizer, esse caminho interno de cura, de autoconhecimento. E é bacana, eu estava comentando das diversas religiões que você passou, né? Eu sempre falo que o final mesmo, né? Que é a gente se amar o próximo, criar um universo melhor. Agora, cada um escolhe o caminho que acha melhor, né? Se é na igreja evangélica, se é no espiritismo, se é na Umbanda, se é na ayahuasca, independente, né? Eu acho que esse caminho cada um escolhe, o que faz sentido, né? Porque o final é o mesmo, né? E igual você tá falando das ferramentas, eu sempre falo, acho que toda ferramenta é bem-vinda, igual tem barra de axis, registro carta, tem ayahuasca. Você vai entendendo qual vai fazer mais sentido para você, né? E é legal também porque cria diversidade, né? Uhum. Eu hoje, por exemplo, me considero universalista, porque eu vejo Deus em todas essas religiões. Só que acaba que eu vejo a religião mais na natureza, por exemplo. Porque a religião mesmo acaba tendo algumas questões assim de nos prender em alguma coisa, uma em crença, dogmas, né? E acaba criando crenças limitantes em relacionado a alguma coisa. E hoje eu já me vejo como parte da fonte criadora. Eu cocrio tanto os meus desafios assim que eu tenho que passar, como também as minhas bênçãos, a minha abundância. A gente é parte da fonte divina de cocriação, né? Eu vou até além, a gente é a fonte divina, né? Que falou, né? Somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus até falou, né? Vocês são os deuses que falam coisas maiores que eu mesmo fiz, né? Basta essa questão do acreditar e de acessar e se conhecer, porque plantou, colheu, né? Sempre falo que a maior potência que a gente tem é a mudança. Se o negócio não está bem legal, muda o comportamento, as coisas vão mudar. E aí passa muito o princípio de você querer também, né? Fazer a diferença, né? É verdade. A gente ser a diferença onde a gente passa, assim. Isso para mim é maior do que qualquer religião, sabe? Mas todas as religiões que eu passei, eu tive algum aprendizado e era para eu estar lá naquele momento. Então, é como se eu construísse aprendizados em diversas religiões que eu passei, porque eu já passei por isso da ayahuasca, pelo espiritismo kardecismo, pelo já mais espiritualista como o Vale do Amanhecer, um pouco da Umbanda, a igreja evangélica, que é totalmente diferente, assim, mas tem muitos ensinamentos também. É a visão que a gente coloca, né, do que a gente está vivendo, né? Porque tudo é experiência, né? A gente fala na Barra de Axis que tudo é o experienciar, não existe bom e mal, existe o que você pode aprender ali, né? Basta um olhar que você vai dar, né?
E vamos voltando um pouquinho lá. Como é que foi então esse primeiro encontro seu com seus registros acásticos? Conta um pouquinho desse primeiro encontro aí que você estava comentando no começo. Então, eu passei pela iniciação, aí eu encontrei meus mentores e fiz e recebi a oportunidade, por exemplo, de ser uma guardiã dos registros acásticos, né? Legal. Porque o Sirius, inclusive, os grandes guardiões dos registros acásticos são dois felinos de Sirius, sabe? Então, Sirius é muito conectado e ligado a essa biblioteca universal. É como se fosse uma missão estelar de Sirius. E aí, quando eu passei por esse curso e recebi a iniciação, eu recebi como se fosse uma permissão desses guardiões dos registros acásticos que eu pudesse acessar. E aí eu acessei meu eu superior e comecei a ir acessando para mim, encontrando aonde que eu deveria curar, algumas feridas emocionais que eu precisava tratar em mim, até muito relacionado a isso da perda da minha mãe desde a infância e tal. Eu tive que trabalhar muito isso. E, aliás, quando eu finalmente soltei assim essa questão relacionada à minha mãe, foi numa terapia de hipnose que eu fiz. Logo em seguida, eu fiz o curso de registros acásticos e eu também recebi ela como mentora. Então, é como se eu finalmente conseguisse deixar ela ir. Eu passei por uma terapia de hipnose onde o terapeuta colocava todo mundo que eu me despedia assim dentro de um barquinho. Aí depois todo mundo se foi. Embora. Então é como se eu deixasse ir minha mãe, as pessoas que eu tive luto na vida, até minha cachorrinha e tal. E aí depois eu realmente consegui soltar um pouco essa dor, inclusive. Aí logo em seguida eu recebo ela como minha mentora. Comecei, a partir do curso dos registros acásticos, eu também comecei a acessar minha mediunidade, porque eu já tinha mediunidade, né, na verdade, mas eu comecei a acessar ela como psicografia, como um outro tipo de mediunidade. E aí muitas vezes eu estava escrevendo alguma coisa e acabava recebendo uma canalização, por exemplo, da minha mãe, de mentores. E aí muitas vezes eu comecei, depois passou um tempo, eu comecei a acessar para outras pessoas. Como eu acessei primeiro para um amigo meu, e aí eu pensei, nossa, muito parecido comigo, assim, o que eu tinha que aprender. Será que eu deveria entregar essa leitura para ele e tal? Mas eu resolvi confiar que realmente era para ele. Aí eu entreguei, aí ele, nossa, aí ele veio me trazer, tipo, ficou admirado, assim, e veio me trazer coisas que eu nem sabia dele, sabe? Tipo, apesar dele ser meu amigo, tinha coisas particulares ali, né? Que ele não tinha me contado e tal. E aí eu fiquei, caraca, muito forte, assim, que eu realmente acesso, né? Aí eu fui criando confiança. Aí eu fiz também um curso que a gente enviava energia um para os outros, assim. Então, muitas vezes, e aí a gente fazia isso junto, como se fosse uma meditação certo. Junto. E aí, muitas vezes, aí depois a gente contava o que o outro viu. E aí, muitas vezes, o que eu vi era igual, ou então era uma visão que se complementava como uma visão inteira, sabe? Era muito mágico, assim. Aí assim, eu fui também criando confiança. Eu tinha uma grande dificuldade, assim, eu acho que talvez com minha autoestima, que eu tinha dificuldade de confiar nos meus próprios acessos. No que eu via. Não falta de confiança nos mentores ou em Deus, mas falta de confiança
será que eu estou recebendo mesmo isso? Em Se mim mesmo, é assim. uma mensagem ou é algo da minha mente, né? Se é uma mensagem ou se é algo da minha mente. Então eu tinha essa dificuldade de confiar. Só que aí depois eu fui confiando com à medida que eu fui fazendo esses cursos, como eu disse, o autoconhecimento nos ajuda bastante. A gente vai se conhecendo e a gente vai começando a confiar na gente mesmo. E aí, por exemplo, as visões eram parecidas de todos. Então, sinal de que a minha visão estava certa, sabe? Aí... Tá calibrada, né? Deixa eu te falar, quando você acessou seus registros acásticos, né? Você voltou, na primeira vez, você voltou ao passado? Que experiência foi te apresentada ali? Porque você falou que o livro acástico você pode tanto ir para o passado ou as possibilidades futuras, não é isso? Geralmente os registros acásticos, eu lembro que a professora até falava para a gente não questionar as imagens que vinham. Porque às vezes vem uma imagem, sei lá, de um copo. Para mim pode ser estranho, mas de repente para uma pessoa é importante, sabe? Ou é algo que ela já viu e tem tal. Um significado para ela. Né? Que tem um significado. Então, às vezes, a gente não questionar muito, porque às vezes, com o tempo depois, as mensagens vão se conectando. Então, às vezes, a gente vê uma mensagem, uma imagem de algo, ou então, às vezes, a gente começa a ver cenas mesmo de vidas passadas. Eu acesso muito vidas passadas, assim, e às vezes alguma dor da pessoa está relacionada ao passado, uma coisa que já vem reverberando no que ela que aquele passado ali está prendendo ela, né? nessa dor. Ou então às vezes vem coisas de infância que também vem muito assim, ou vem acesso das nossas origens estelares, do que a gente já foi, inclusive para criar confiança E muitas vezes vem mensagem dos mentores. Os mentores têm trago praticamente sempre assim uma cartinha, como se fosse uma cartinha respondendo as perguntas. As pessoas elas podem fazer 3 perguntas que direcionam um pouco ao que ela está querendo, intencionando. Porque, inclusive, a intenção, em qualquer terapia que a gente faça, a intenção é muito importante. E não é só o terapeuta que se ajuda. Na verdade, o terapeuta ele é meio que uma ferramenta. Mas o importante mesmo é a própria pessoa com intenção e ela mudar o processo dela. Porque, às vezes, eu trago uma informação importante para ela que ela precisa rever no comportamento dela. Se ela não mudar, se ela não mudar o hábito dela, ou mudar ou fazer aquilo que os mentores estão propondo, a vida dela também não muda. E faz todo sentido, eu também penso igual você. Eu acredito que 80% é a pessoa e 20% é só o terapeuta, né? Ou a ferramenta também, né? Porque você tem que fazer, não tem outro caminho, né? Não tem como a gente fugir disso. Nem o seu mentor vai fazer por você. O máximo que ele pode trazer para você é a informação, né? Igual contar no Rio, pelo que eu entendi, você entra ali, acessa e vão te dar informações. E aí o que você vai fazer com essas informações cabe você fazer, né? Mas é você, né? Uhum. E a gente trazer responsabilidade aos nossos próprios processos, porque, como eu disse, a gente é a fonte criadora. Se a gente começa a colocar no externo que para se curar, por exemplo, um terapeuta vai me curar. Na verdade, a gente está colocando no externo e não na gente. A gente está fugindo do nosso próprio processo. E muitas vezes a gente também coloca culpa do que a gente está passando. Aí a gente acaba entrando num lado de vitimismo, né? Também no outro. E quando a gente toma a responsabilidade por aquilo que a gente está passando, que de certa forma a gente co-criou aquele desafio, de alguma forma,
a gente começa a mudar a nossa energia e vibração para inclusive atrair outras coisas boas. Se a gente está atraindo desafios, geralmente a gente tem que passar por aquela experiência e aprender algo com aquilo, sabe? Eu falo que inteligência é sair do desafio, sabedoria é não entrar. Porque tem muita coisa que eu poderia estar evitando, né, com o nosso comportamento. Ou a gente também, às vezes, tá tendo essa intuição e seguindo nossa intuição, né? A Barra de Axis convida isso, né? A gente tá ouvindo nosso corpo. Perguntando pro corpo, tá em sintonia com o corpo. O corpo tem, né, essa memória também. E muitas vezes a gente vai contra isso, é onde dá o BO. Né? Vem a doença, acontece uma coisa na rua, algo nesse sentido, ou você vai no local que você não queria ir. Então, simplesmente o ato de perguntar para si mesmo, né? Você quer estar ali? Corpo. Né? Então, assim, a gente esquece muito isso, essa ferramenta, que é o corpo, que é a consciência, né? E eu acredito muito nessa questão dessas partes dos registros acásticos, da hipnose também, eu acho muito interessante. Porque a partir do momento que eu conheço a minha história, eu acho que fica mais fácil eu lidar dali pra frente. Porque você começa a falar, agora eu entendi por que isso aqui. Por que isso aqui tá se repetindo, né? Então você começa, peraí. Porque essa informação, junto com a ação, que é que vai gerar a transformação. Acho que é muito interessante isso. E ter essa coragem também, né? De se permitir. Né, ir lá ver o que aconteceu. Porque assim, a gente também tem o bonzinho e o malzinho da gente, né? A gente fez coisas ruins também, coisas boas. Mas aí você vai se percebendo, tendo essa informação que vai gerar uma mudança na sua vida, né? Eu acho que é muito bacana. Eu acho que quanto mais informação você tem, melhor vai ser esse caminhar, né? Sim, verdade. E a gente do outro, a gente não tem controle do comportamento do outro. Mas da gente, a gente parar de se colocar, por exemplo, num lugar de vítima de tudo e começar a se responsabilizar por tudo, a gente começa a mudar um pouco a nossa realidade. Assim, não que o despertar seja fácil, ele nos traz desafios justamente para a gente aprender com aquela... Desafios, né? Gostei da palavra que você usou. Desafios, né? Aqueles desafios, algo a gente tem que tirar de lição ali, sabe? E evoluir para nossa evolução. Mas eu penso muito parecido igual você está falando, né? Eu acho que é muito sobre isso mesmo, né? O outro não tem a ferramenta, o outro não tem a solução, o outro não tem a cura, é você. A partir do momento que você entende que você como você falou, faz parte da fonte divina, você é a fonte divina, cara, as coisas vão acontecer mesmo. Porque você mudou, você está trilhando um caminho para isso, né? Aí vai lá no plantar e colher. É básico, né? Se você plantou, você vai colher. Né? E aí você começa a entender que é o seguinte, quando você pega uma ferramenta igual a ayahuasca, registro acástico, barra de axis, constelação familiar, reiki, todas essas ferramentas são maravilhosas. Você começa a questionar um ser humano melhor. Então, automaticamente, as suas atitudes também vão ser melhor. Eu até falo, você quer mudar a humanidade? Só tem um jeito de mudar a humanidade. É se mudando. Né? Igual você falou, o seu comportamento vai afetar no outro também. Hoje mesmo vi uma mensagem muito interessante, vim pra cá, o cara falou assim, elogie como fosse mudar aquela pessoa. Toda vez que você faz um elogio, como fosse um elogio para mudar, que fosse transformar aquela pessoa. E aí faz todo sentido, né? Porque às vezes um bom dia, um abraço, tudo bem, como é que tá, faz todo sentido para outra pessoa. Para você é só um pequeno gesto de bom dia, mas talvez para aquela pessoa é um acolhimento, é um despertar, é algo que vai mexer nela. Então, através desse comportamento com mais amor, né, com mais acolhimento, é que vai criar esse impacto no outro, né? Às vezes, apenas com um sorriso que você dá para uma pessoa, aí muda a energia ela estava passando um dia difícil e aí, de repente, muda a energia dela. Então, às vezes, um bom dia, boa tarde com um sorriso, assim, muda a energia dela, né? E muitas vezes a gente leva a cura com essa mudança do nosso comportamento, sabe? E é bacana. Pras eu quero mandar um abraço pro pessoal do Festa que Cura! Meu amigo William, amigo Luiz, lá tem uma casa de ayahuasca, né? E lá tem uma frase que é muito interessante, fala assim, o amor cura tudo. E é uma verdade. Muito incrível, é a maior verdade. O amor cura tudo, né? Porque às vezes a pessoa tá com raiva, se você der o amor, ela vai baixar aquela raiva, aquele ódio, né? Com um abraço que, né, tudo cura, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente coloca amor nas coisas, nas palavras, nos gestos, né? Porque não tem como combater o amor, né? Só com amor.
Pessoal, se inscreva no canal, curta, comenta. Vem pra cá que é o Universo Como Pode Melhorar. Nossa cerimônia do conhecimento. Hoje estamos acessando aqui os registros acásticos do Universo Como Pode Melhorar aqui, ó. Do podcast, né, amigo Silas? Silas, desperta aí e coloca aí pra mim, ó. Pessoal, tem um encarte aí. Quem quiser conhecer a ferramenta Barra de Axe, fica à vontade, manda um oi aqui no... Tem um QR Code, manda um oi pra nós aí. Todo mês tem classe, se quiser acessar, fazer classe VIP também, fica à vontade, quer fazer um pacote Barra de Axe, venha pra cá, se permita, invista mais em você. Cada centavo que você investe em você se multiplica, cara, porque sua vida vai melhorar. E vamos que vamos, papo muito bacana, amiga Ravena aqui. Ô, Ravena, como é que é uma sessão então de registro acástico? Conta pra nós aí como é que é a sessão. Assim, a pessoa me chama pra fazer o acesso, né? Eu acesso à distância. Muitas vezes eu trago... eu acabo tendo como se fosse uma viagem astral. Então, por isso que eu acesso à distância, né? E aí depois trago as informações num relatório. Então você acessa, né? A pessoa não precisa estar conectada com você, não? Não. É completamente à distância. Eu acabo acessando através da minha mediunidade... à distância mesmo, e muitas vezes eu acabo meditando, aí entrando em portais, e aí trago aquelas informações, vou sentindo, vou primeiro preparando o campo, proteção, essas coisas, e aí eu vou sentindo na hora de abrir, aí eu abro os registros acásticos através do nome dela, da pessoa, né? Do nome e data de nascimento, assim. E aí depois eu trago as informações de tudo que eu vi, cartinha geralmente sempre vem cartinha de mentores, aí ela me faz 3 perguntas, né? E os mentores vêm trazer esclarecimentos sobre aquelas perguntas. Geralmente ele vem trazer os esclarecimentos sobre aquelas perguntas, mas muitas vezes eu vejo cenas de vidas passadas, ou então às vezes origens estelares, porque a pessoa pode fazer pergunta de tudo. Qual é o meu propósito de alma? Só não é muito indicado fazer perguntas sobre futuro, porque futuro existe como ver, mas são possibilidades futuras. Então a gente pode mudar nossa linha de tempo de acordo com nossas ações, né? Mas perguntas por exemplo, por que eu estou passando por certo bloqueio que eu não consigo curar, certo padrão, ou da onde vem uma crença limitante minha, ou então, qual é a minha origem estelar, por exemplo? Dá para perguntar também. Qual é a pergunta que surge mais, se repete lá nos seus atendimentos? A pergunta que as pessoas mais perguntam é propósito de alma. Qual é o meu propósito de alma? Porque as pessoas estão meio que sedentas de saber sobre si mesmo e questionar qual que é o propósito da minha vida, da minha alma. O propósito de vida é simples, gente. É viver. É viver, igual fala o amigo Rodrigo, fala assim, vive e goze, seja feliz. Né? Deus já entregou tudo pronto. As pessoas estão questionando o que elas têm de propósito de alma para vir, que missão elas têm para vir aqui no planeta nesse momento, né? Na Gaia, né? Então, isso é uma das perguntas que mais vem. Mas também vem sobre padrões e bloqueios que as pessoas passam. Também vem sobre origem. Quem são os meus mentores? Vem bastante também. Então eu achei interessante. Então, a pessoa não precisa estar conectada. Ela vai te passar o nome e a data de nascimento e aí você faz o trabalho lá, né? Eu faço... Sua parte, que você conectar com a carta da pessoa, tudo isso, né? Eu faço a leitura dos registros acásticos e depois trago para ela em relatório. Às vezes, se uma imagem, por exemplo, ficou muito forte na minha cabeça, geralmente eu tento passar essa imagem para a pessoa como se fosse uma inteligência artificial. Fica meio parecido dentro do relatório. Fica meio parecido, por exemplo, eu acessei que a pessoa tem uma origem de Lemúria, ou algo assim, uma cena muito forte, que eu vejo que vai trazer
algo de bom para a pessoa, assim, eu acabo tentando fazer com a inteligência artificial. Hoje em dia, para facilitar o entendimento, né? Hoje em dia eu aprendi a mexer um pouco com essas ferramentas, a gente tem que aprender, né? E aí eu faço uma imagem que geralmente fica meio parecida, assim, até. E outra pergunta, a gente falou de pessoas, mas tem como fazer sobre, tipo, entidade, eu falei brincando aqui do Registra Caixa, do universo, como pode melhorar como podcast. Existe a possibilidade também de fazer, por exemplo, de um estabelecimento, de um tipo de negócio, ou é só de pessoas, seres humanos? Alguém já pediu para você algo nesse sentido ou não? Já, geralmente certos ambientes que a gente chega, a gente já sente energia, o ambiente acumula muito energia do tempo que construiu, ou de algumas, ou às vezes que as pessoas brigam e tal, ou alguma coisa boa também de um ambiente, dá para fazer do local, sim, de plantas, dá para fazer dos animais. Geralmente os animais diferente assim um pouco do que as pessoas acreditam, que, por exemplo, vem um tutor, por exemplo, querendo que eu faça os registros acásticos, uma cura para um animal dele. Geralmente eu tenho que ter uma comunicação telepática com os animais para entender se é realmente para fazer. Que é como se eu tivesse que pedir para o eu superior do cão, por exemplo. Faz sentido, porque às vezes tem um propósito, tem um porquê, né? E fala que muitas vezes os animais, eles captam nossa energia, às vezes morrem porque era uma doença que era para vir, né? Os animais são muito espelhos, assim. O que eu tenho visto hoje no meu trabalho de veterinária é o quanto vem doenças parecidas. Às vezes o animal está com câncer e o tutor está também. Ou então, às vezes, ele está com câncer, sei lá, na cabeça. Aí o tutor fez uma cirurgia na cabeça de uma outra doença, mas parecida, porque na verdade as relações, e isso também inclui os animais, isso fala um pouco na constelação familiar, né? Que a gente está inserido num sistema ali. E aí as relações são meio que umas relações espelhos. Então muitas vezes a gente tem um espelhamento, com ainda mais o animal que pega muito da nossa energia, assim, tal. Já vi tutor, por exemplo, passar por um período de crise de ansiedade, aí justo nessa época o paciente está o tempo todo com diarreia e tal, alguma coisa assim. E aí hoje em dia tem surgido inclusive muito essas terapias holísticas também para os animais. Porque ajuda e bastante, assim. E não só eles, como acaba ajudando toda a família. Porque é um sistema, né? Todo mundo, o emanagamento quântico que fala, né? Tudo está interligado, né? Aí por isso que tem surgido essa questão da comunicação telepática com os animais. Tá surgindo muito... Você tem muito demanda para os animais também? Muito. Eu, particularmente, ainda tenho... estudado muito essa demanda para os animais. Então, eu trabalho com oncologia veterinária, mas eu também trabalho com as terapias holísticas. Então, atualmente, eu não... assim, eu já fiz limpeza de alguns animais e tal, mas é como se a veterinária fosse o meu serviço 3D e a terapia holística o meu propósito de alma. Então, eu trabalho hoje em dia com as duas coisas. Mas assim, alguns eu ajudo assim, com terapias holísticas, alguns pacientes, né, na veterinária. Reiki, por exemplo, eu fiz curso de Reiki, eu tenho até mestrado do Reiki xamânico. Eu tenho algumas ferramentas. Bom demais. Né? Quanto mais, melhor, né? O que vai usar? Vamos usar isso aqui, vou usar aquilo, né? Se precisar na hora ali, você está utilizando, né? Você falou que são 3 perguntas. Pode ser mais de 3 perguntas ou são limitadas a 3 perguntas? Geralmente é limitado a 3 perguntas, porque o acesso de 3 perguntas é bem forte, assim. Então, acaba sendo limitado a 3 perguntas, o acesso dos registros acásticos. Porque o corpo, né, requer muito do corpo para poder estar acessando, né? Uhum. Principalmente, eu faço um combo da leitura dos registros acásticos com apometria. Por quê? Porque são curas que se complementam.
muitas vezes a leitura dos registros acásticos traz a consciência de algo que a gente está passando. Mas, assim, por exemplo, vamos supor que venha algo de uma vida passada da pessoa, assim. E aí ela está com aquele eu do passado preso. Então a gente consegue trazer a cura para esse eu do passado com a ferramenta. Já faz a limpeza, né? Com a ferramenta da apometria egípcia, que é a minha ferramenta de alma, né? Que também, nossa, aí é bem forte. Aí muitas vezes eu acabo trazendo. Às vezes acontece de eu fazer só a leitura dos registros acásticos e esse fractal, esse eu do passado da pessoa e parar na minha ferramenta também, ainda assim, sabe? Para receber a cura. Mas geralmente acaba sendo mais profundo quando a gente faz as duas juntas. Ô, Ravena, qual foi a pergunta mais estranha que você teve que responder nessas suas consultas? Mais estranha? Deixa eu não lembrar agora. Ixi, agora não. Deu branco? Outra coisa que eu pergunto pra você: casais podem fazer também? Pode. Aí dá o nome dos dois, aí você vai buscar ali dentro dos registros se teve algum momento que eles, no momento da história deles, se encontraram, tiveram alguma... Uhum. Eu, inclusive, despertei por questões de conexões de alma. Legal. Eu despertei através de um relacionamento que a gente tem uma conexão muito profunda, que, assim, pouca gente sabe um pouco, mas sobre assim, ainda é um assunto assim, que tá crescendo bastante, muita gente tá sabendo, mas sobre as conexões das almas gêmeas, das chamas gêmeas e tal. Então, o meu processo e a chama gêmea, ela é o seu espelho mais perfeito. Então, ela muitas vezes mostra dores, ou então algo que você está fugindo de si mesmo. Então, eu acabei despertando através disso, né, desse relacionamento profundo de chama gêmea. E aí, de repente, começou a aparecer do nada informações sobre isso. Aí eu fui, mas será mesmo? Fui questionando. Aí eu fui passando por um processo de despertar, que quem é chama gêmea chama de dinâmica de chamas gêmeas, né? Que acaba acontecendo várias fases, por exemplo, a separação, o afastamento para você voltar, inclusive para você parar de olhar para o outro e você passar a olhar para dentro, para si mesmo, porque você está atraindo aquilo e tal. E aí minha página começou, todo o meu processo começou porque eu estava passando por algo, e aí eu comecei a canalizar informações sobre chamas gêmeas. Então minha página começou um pouco sobre essa conexão, porque era um assunto que eu não sei explicar assim, que é como se fosse um assunto que minha alma sabia. Que eu acesso uma palavrinha e de repente eu já sei uma informação inteira sobre isso da chama gêmeas. Então, minha página começou com isso. E aí, muitas vezes, eu não atendo só chamas gêmeas, né? Claro. Mas, muitas vezes, quem me procura mais são chamas gêmeas. Então, às vezes, querendo ou não, chamas gêmeas é um casal, né? Um relacionamento, assim, não tem um propósito romântico. Tem um propósito de despertar. Tanto é que, muitas vezes, esse propósito de despertar, não de todas, mas na maioria das vezes acontece na separação. Quando a gente se separa, aí acontece coisas, muitas vezes algo bem forte, assim, como distância geográfica, como diferenças de idades, que acaba acontecendo o afastamento, e esse afastamento gera uma dor, porque é uma pessoa que você tem uma sensação de casa, e gera uma dor que te faz ir buscar melhorar, buscar autoconhecimento e tal. Então
muitas vezes, muitas pessoas que chegam para mim Então, isso é outra ferramenta que você também trabalha? São chamas gêmeas. Não exatamente outra ferramenta, mas que eu comecei a despertar através disso, da dinâmica de chamas. E aí, muitas vezes, busquei terapeutas que entendessem chamas gêmeas ou que tivesse também no processo, porque, inclusive, geralmente, terapeuta que entende chama gêmea é terapeuta que também está na dinâmica de chama gêmeas. Porque para qualquer um que você vai falar isso, que você vai falar sobre essa conexão, se é passado por doido, ou então, você tá, você tá obcecado numa relação, ou então você passa por, esquece tal pessoa, assim, dor de cotovelo, não sei o quê. Você está num relacionamento tóxico então é mais fácil esquecer. Então, qualquer um que não entende, que não está no mesmo caminho, vai pensar que você está num relacionamento, que você está obcecado por alguém, sabe? E, na verdade, não é diferente um pouco de uma obsessão, porque realmente é uma conexão de alma profunda. Porque as chamas gêmeas são uma mesma alma que se dividiu e foi para dois corpos. E aí, geralmente, um está numa polaridade feminina e outro no masculino. E o masculino, ele desperta depois. Só que ele gera, geralmente, a dor na feminina e a feminina começa a... É um assunto, assim... interessante. Gigante eu fiquei falar. Curioso. No próximo programa vamos falar sobre isso aí. Tá, vamos sim. Só uma coisinha. Como é que eu sei que eu encontrei a minha... Como é que é? Chama gêmea. Como é que eu sei que eu encontrei minha chama gêmea? Geralmente você sente. É muito profundo. Primeiro que quando você conhece a pessoa, dá uma sensação assim de que você já conhece. Assim, lógico que tem outros relacionamentos. Relacionamento kármico, tem vários tipos de relações de alma, né? Relacionamento kármico, relacionamento de alma gêmea, almas afins, que também vão dar essa sensação. Mas geralmente, assim, no fundo da sua alma, você sabe que é aquela pessoa... Diz, né? Você sabe que sabe, né? Sabe. Só que, muitas vezes, quando a gente passa por esse despertar, a gente está com barulho da nossa mente. Então, no coração, a gente sabe. Mas aqui está tanto barulho que você precisa passar pelo autoconhecimento para você acalmar esse barulho da mente. Aí, muitas vezes, você vai passar por dor de ego mesmo. A chama gêmea é você mesmo. Então, você é como se você estivesse olhando para si mesmo. E por que muitas vezes a gente foge da nossa... Tem um período que a gente foge da nossa chama, porque a gente não quer olhar para si, sabe? A gente não quer olhar para... Porque a chama é a luz, né? Você vai dar a luz porque está escuro, né? Então acaba que a gente foge da chama porque a gente não quer olhar para si. E aí geralmente a chama masculina é a que mais foge, porque ela não está querendo olhar para si mesma e tal. Então, ela vai espelhar dores de si mesmo no que a feminina tem que trabalhar. Aí, a feminina, que geralmente desperta primeiro, que aí tem que trabalhar seu sagrado feminino, suas coisas e tal, acaba... também, e de certa forma, ela também foge de si mesma, porque muitas vezes ela persegue o outro, porque a conexão é diferente, não sei o que e tal, mas porque ela não está querendo olhar para dentro. E é olhar para dentro que ela cura ela, e ela também espelha a cura para o outro. Porque a gente falou no começo, né? O que está curado cura o outro, né? Porque a gente espelha a cura, a nossa vibração. Aí o processo da dinâmica ele é bem profundo, ele é um tema assim, muito gigante a se falar, mas só concluindo, a gente desperta sentindo aquela dor que o outro foge e tal, o outro muitas vezes vai embora, acontece algo assim, e aí a gente tem que trabalhar, tem que olhar para si mesmo.
e trabalhar para se curar. Muitas vezes, quando a gente começa a se curar, refletir essa cura, a gente acaba espelhando o outro, aonde que o outro estiver, porque mesmo com distância geográfica, a gente acaba espelhando energia o próximo. Não tem distância, né? Então, não é exatamente tem a cereja no bolo, digamos, que é o romance, né? Mas é um processo muito mais profundo do que o romance. É um processo de despertar espiritual da alma. E autoconhecer, né? Você falou uma coisa interessante, né? Quero mandar um abraço pessoal de todos os Rosas Cruzes do Brasil e do mundo, né? Uma ordem muito bacana. E eu aprendi no Rosa Cruz sobre isso, né? Que a intuição é Deus falando com você. Às vezes você não está ouvindo porque o barulho, né? E aí a gente percebe quanto mais você se observa, quanto mais você se melhora, vai tendo menos barulho, né? Você dá menos importância. Isso aqui não é importante, isso aqui é importante. E aí você começa a priorizar aquilo que vai ser a maior contribuição para você, né? Você começa a se perceber e começa a melhorar esse comportamento, né? E aí também a gente ouvir ou o nosso ego ou a alma. Quando a gente começa a baixar esse barulho assim da nossa mente, a gente começa a ouvir a nossa alma. E assim, isso da conexão de chamas que você perguntou sobre saber, quando a gente começa a baixar esse barulho mental, assim, a gente começa a ter a resposta de que, porque inúmeras coisas, aliás, acontecem que te demonstra que são sincronicidades, números, que tem tudo a ver com, que te confirma. Caso você queira, tenha uma dúvida muito grande, assim, será que essa pessoa é minha chama? Você pode perguntar para o universo, me traga de alguma... Aí você pode até detalhar, assim, universo, me mostre tal... sei lá, algo que você considera importante, uma imagem, uma borboleta azul e tal. Uma coisa bem específica, né? Você especificar para o universo, se ela for minha chama mesmo, você me confirma com sei lá, algo assim. Ou então, hoje, tem terapeutas de chamas que faz trabalhos, por exemplo, através dos registros acásticos, através a mesa multidimensional também da ascensão. Temos algumas ferramentas de confirmação de vínculo. Bom, bacana. Vamos que vamos, universo! Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Ó, nos ajuda aí, se inscreva, curta, deixa o seu comentário. A vida é sobre se movimentar, é sobre propagar a boa nova, meu jovem. Você quer mudar o universo? Vamos propagar esse conhecimento aí, porque o conhecimento é poder e a ação é transformação, meu jovem, minha jovem. Hoje um papo muito bacana com a amiga Ravena aqui. Lembrando, então, ó, se você quer fazer seu registro acástico, você pode fazer. Do seu animal você pode fazer. Do casal você pode fazer também. Eu vou deixar no rodapé do vídeo todos os contatos da Ravena para você poder conhecer um pouquinho mais. Fazia tempo que eu queria falar desse tema e conhecer um pouquinho mais, que me chama muita atenção sobre isso, né? Agora vamos falar de uma ferramenta que você também trabalha, que é a apometria egípcia, né? Fala um pouquinho como é que surgiu essa ferramenta aí, como é que ela funciona. Então, mais ou menos na mesma época que eu fiz o curso de registros acásticos, uma terapeuta canalizou uma ferramenta que era só da minha alma, algo que minha alma criou. E minha alma criou isso no Antigo Egito. Começou a vir muitas informações do Egito Antigo, comecei a ter muitas visões, assim, eu tenho uma conexão muito forte com o Egito e com Sírios, como eu falei. E aí ela canalizou, na verdade, primeiramente duas partes, que é a parte da Naja, que a Naja traz uma limpeza, como também acesso isso à distância, né? A Naja traz uma limpeza energética onde dá para identificar chips, implantes, magias, larvas astrais, processos que a pessoa está passando, crenças limitantes, feridas emocionais, e ela vai passando por cada chakra, limpando e realinhando. E depois a gente ia para o centro da pirâmide,
onde a estrela de Sírius é ativada na ponta da pirâmide, com a força dos 4 elementos da base. E aí eu acessava isso à distância. Só que com o tempo, com o meu próprio despertar espiritual, também depois que eu fiz uma iniciação como sacerdotisa de Ísis, as escolas de mistérios também e tal, eu comecei a acessar de uma maneira mais profunda, e aí hoje eu tenho diversas ferramentas através dessa ferramenta, da ferramenta da apometria egípcia. Aí eu chamei de apometria porque é muito similar a uma apometria, por exemplo, principalmente essa parte energética, onde dá para identificar chips, implantes, e a cobra passa por cada... uma nágia, né? Passa por cada chakra da pessoa, limpando. Diferente do que as pessoas pensam, assim, às vezes a pessoa pode ter medo por ser uma nágia e tal, mas a cobra é um arquétipo de cura muito profundo. Símbolo da medicina. Eu já ia comentar isso, já é verdade. E símbolo da veterinária também. A diferença do símbolo da medicina para a veterinária é o V, né? Então ela é um animal de cura muito forte, assim. Geralmente a gente julga pelo que a gente vê, por exemplo, numa carta de tarô, que ela tem um significado de traição, de roubo de energia, ou então pelo que a gente vê na Bíblia, que ela foi quem Eva comer a maçã, né? Que incentivou a Eva a comer a maçã e tal. Mas ela é muito poderosa de cura. E eu comecei a acessar isso. Essa cobra que passa por cada... Geralmente ela inicia pelo chakra básico, aí ela limpa, vai encontrando, por exemplo, larvas astrais, e geralmente a pessoa fica submersa assim, acima de um rio de fogo. Eu acesso isso astralmente. Então eu vou para uma pirâmide egípcia, como se fosse uma viagem astral, acesso, levo a energia da pessoa para receber o tratamento, da mesma forma que os registros acásticos. Então não é presencial, ela dá um nome também, uma situação, você vai acessar o campo e vai fazer todo o trabalho que tem que ser feito, né? É a distância. Só que a diferença é que na apometria eu trago um áudio, né? Um áudio meditação. Essa é um pouco da diferença. Mas explicando, eu comecei a acessar novas salas de cura. Então, geralmente a pessoa passa primeiramente por essa limpeza e ela é direcionada a diversas salas de cura. Aí tem a câmara de cristal, que parece uma maca de bronzeamento artificial, onde a tampa é uma tampa de vidro, não diria exatamente de vidro, mas do cristal que a pessoa está precisando. Então é como se a pessoa entrasse nessa câmera e fechasse com o cristal que a pessoa está precisando. E eu geralmente sinto, às vezes é quartzo verde, quartzo rosa, turmalina, o próprio cristal mesmo. E aí eu geralmente sinto, às vezes a pessoa fica em um e depois fica em outro, um tempo em um, depois em outro. Geralmente a pessoa passa por 3 ou 2, assim, na câmara de cristal. Aí depois ela é direcionada a uma sala de alinhamento energético, que também é muito, assim, muito profunda, e ela é direcionada a diversas salas de cura. E a gente tem sala de vosso energético, que dá para fazer um corte energético com alguém, ou então com uma crença limitante, uma crença de escassez, por exemplo. E aí depois, sala de cura do sagrado feminino, aí tem de cura do sagrado masculino, sala de prosperidade, sala de proteção, sala de sabedoria do Deus Tó, que geralmente é Deus Tó, né? Tem sala de cura da Sekhmet, é a deusa Sekhmet. Tem sala de cura de fractais, que aí a gente faz o resgate de fractais, geralmente no acesso aos registros acásticos. E depois que ela passa, normalmente ela volta para a câmara de cristal, aí fica mais em 2.
e depois vai para o centro da pirâmide. No centro da pirâmide, a cura é concluída com a ativação de Sírius. E a força de Sírius é como se ela, na verdade, a base aqui na pirâmide, aí tem os 4 elementos na ponta, fogo, terra, água, ar, e a força dos 4 elementos ativa o 5º, que é o éter, que é por exemplo, o elemento dos registros acásticos. O akasha está no éter. E aí o éter ativa a estrela de Sírius. É como se a pirâmide aqui e a estrela de Sírius brilhasse aqui na ponta da pirâmide. Aí eu acesso isso desde 2023, que foi, na verdade, primeiramente eu acessava a parte da limpeza e a parte do centro da pirâmide. Depois eu comecei a acessar novas salas de cura, depois que eu fiz a iniciação com a deusa Ísis. E as escolas de mistérios também e tal, e eu comecei a acessar de uma maneira mais profunda. Aí eu acesso isso à distância e depois trago um áudio meditação guiado, onde eu guio a pessoa primeiramente a atravessar o portal, a começar a meditar, respirar profundamente, subir e atravessar o portal, chegar no Egito, entrar na pirâmide, e aí ela vê tudo que ela mesma. Nossa, legal. Então é onde a pessoa vai integrar o consciente com o inconsciente, porque ela vai ter visualizações da cura dela e de tudo que foi feito. Então a meditação é onde eu guio a pessoa a chegar até o Egito, né? Como se eu levasse a pessoa nessa viagem astral para o Egito e ela mesma visualizar tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado. Cara, que bacana, né? E esse processo leva quanto tempo? Ou depende de cada pessoa? Depende um pouco de cada pessoa, porque tem algumas que passam... carregado, né? Tem algumas que passam todas. Tem 24 horas, né, Almeida? Geralmente leva umas 2 horas, 3 horas um acesso, assim. Porque, igual você falou, dependendo do que você vai encontrar ali, vai tendo as câmaras que vai precisar passar, né? Uhum. E depois finalizar o processo, né? É tão forte e profundo que geralmente eu não consigo gravar o áudio em seguida. O desgaste energético, né? Por conta da minha energia que puxa, assim. Teve uma época que eu tava emagrecendo, inclusive. É como se eu consumisse minha energia, sabe? Literalmente, tipo, né? Minha energia mesmo. Eu tava vendo um rapaz falando no podcast, ele é um dos maiores referências de espiritismo, e ele fala assim, por que a pessoa não fica muito tempo incorporada, né? É porque vem uma energia, vem o nosso corpo, ele não foi criado para ter essa incorporação. Então por isso que o processo às vezes não demora tanto, porque o nosso corpo não aguenta, né? E aí ele falando, por exemplo, que tem as pessoas que fazem incorporação de, por exemplo, de médico, entidades, porque eles são meio grossos. É porque como eles sabem que não tem muito tempo, então eles são diretos. Por isso que não fica enrolando muito. Muitas vezes a resposta é sempre rápida e aquela... tipo assim, o cara é grosso. Mas não é que ele é grosso, né? É porque ele sabe que não tem muito tempo, então ele tem que ser objetivo. Eu mesmo que já fui médium de incorporação, sei como puxa energia uma incorporação. Aliás, qualquer trabalho energético, né? Verdade. Você fala a própria medicina da floresta, né? Eu sempre falo... Está doando energia. A medicina é um trabalho espiritual e físico. O corpo sente, né? Uhum. Aí teve uma época que eu tive que ajustar a minha... Porque eu já tenho uma baixa absorção por conta da bariátrica. Certo. E aí eu tive que ajustar para sentir menos o físico por conta desses meus acessos das ferramentas. Porque eu ainda sentia, puxava. Tive que também trabalhar muito a questão da minha proteção, porque às vezes eu faço limpeza na pessoa e acabo puxando as coisas e tal. É um ajuste tremendo, assim, sabe? Não, com certeza, porque... Você vai acessar algo que você não sabe que você vai acessar. A verdade é essa, né? Então tem que estar bem alinhado, bem protegido mesmo, né? E nesse meio podcast que eu vi, acho que é João Pinheiro, se não me engano, coisa assim. Depois posso até, quem quiser saber, manda no WhatsApp que eu mando pra vocês, que eu não me recordo muito bem o nome dele. Que ele fala que ele saiu de corpo e aí foi ajudar uma alma. E aí tinha o guia dele e falou assim: não entra nesse lugar. Esse lugar aí é muito denso. Ele falou, não, eu vou entrar, eu tenho que ajudar a alma. E o guia falou, não entra.
Não entra, porque é muito tenso. Segundo ele, relata que ele entrou, quando ele saiu, ele despertou e falou pro companheiro dele, falou assim, tô com câncer. No outro dia ele foi pro hospital e tava com câncer mesmo. Aí depois ele conta o relato como é que foi pra tirar esse câncer e tal, mas você vê, tem lugares densos mesmo. Você tá acessando uma coisa que você não sabe. Pois é, e principalmente essa parte de limpeza, a gente limpa muitas questões de ego. Por exemplo, a parte da cobra, que a naja, então cai larvas astrais, assim, então limpa às vezes questões de ego da pessoa. Então é uma parte com uma certa densidade mesmo, assim, de acessar. E por isso talvez seja justamente a energia da naja, porque ela é uma energia muito forte, curadora, como eu disse, assim, mas também aquela que troca de pele, né, e tal. Diz que é bom, sempre bom quando você está num processo e vê uma cobra, é bom. Porque então, também diz é cura, é transformação, né, mutação. E aí por isso que quando eu acesso à distância, né? É como se eu viajasse astralmente. E aí depois eu trago a meditação para a pessoa. Geralmente eu me recupero e tal, eu vou gravar. Por isso que eu falo, eu marco com a pessoa vou fazer tal dia. Aí você faz, às vezes eu faço umas recomendações de banho para a pessoa, para a pessoa, inclusive se limpa proteger aí, porque eu vou entrar, né? É tipo um fazer a cirurgia, né? Faz uma dieta, faz uma limpeza aí na sua energia, porque... eu recomendo, por exemplo, a pessoa no dia do acesso não comer carne, alguma coisa para a energia dela ficar o mais acessível. Você pede a pessoa também, por exemplo, para ir para um local e descansar, deitar? Ou não? Não precisa? Não, ela faz um pouco o que ela sente, mas eu recomendo banhos, às vezes algum mantra, assim. Entendi. Geralmente eu porque sinto uma um pouco minha, que eu não sei se foi a tá... apometria que ela fez. Ela contou para mim que uma época ela conheceu uma pessoa no sul. E aí essa pessoa fazia um trabalho que era o seguinte: ela pedia o endereço da pessoa, com CEP, direitinho, nome completo e da nascimento. E aí ela falava para a pessoa: tal dia eu vou estar fazendo um trabalho aqui energético, você fica em casa deitada. Porque dá muito sono. Ela falou que dava muito sono mesmo. Naquela hora que a mulher falava, por exemplo, 4h30, ela já sentia o sono, deitava e dormia. Tem umas pessoas que sentem mais, que que já relataram sentir e tal. Tem umas pessoas que sentem mais quando vai fazer a meditação, né? Quando recebe o áudio e aí sente. Algumas relatam alguma sensação física, até porque é limpeza, né, também e tal. Já relataram também até uma terapeuta bem forte, assim, que ela fez ela tem uma mediunidade também muito forte, assim. Ela fez a terapia comigo e ela relatou que teve visões de ayahuasca, assim, de geometria sagrada, que me viu como sacerdotisa de egípcia, legal, assim, com a roupa vestida de egípcia e tal, com a pele mais morena e tal. Aí, nossa, foi bem forte, assim, o acesso dela. Aí teve algumas que relataram mudanças, assim, de bloqueios, de ter desbloqueado, por exemplo, a prosperidade, sabe? Desbloqueado. Já teve gente também que falou que desbloqueou, que ela teve primeiro ela sentiu o físico, aí depois ela começou... aí teve a questão do divórcio energético e ela realmente sentiu sair da energia dela, assim. Ela sentiu tanto que ela sentiu aquele vazio de não ter... querendo preencher com mais uma liberdade também, assim. E geralmente as pessoas relatam coisas na vida toda, assim, tipo, bem profundo. Eu mesmo também já fiz em mim, né? Aí eu já recebi cura pro físico, muito forte, muito profunda, como se fizesse uma cirurgia, como se a deusa Sekhmet realmente fizesse uma cirurgia em mim, assim. Mas sabe? Isso aí faz todo sentido, né? Porque o próprio Rosa Cruz fala isso, o professor Hélio Couto também fala muito sobre isso, né? Que a doença está entre outro campo, né? No campo astral primeiro,
E aí depois ela vai materializar dentro do campo físico, né? Começa lá primeiro, para depois ir pro físico. É verdade. Isso é muito... O Rosa Cruz fala muito sobre essa questão, como eu falei o professor Hélio Couto, né? Começa em outra dimensão, aí vem a questão da energia, dos sentimentos, vai indo até se materializar, né? Pode ser também que a gente, algumas coisas físicas, principalmente assim, eu falo um pouco pela minha própria experiência, porque eu tenho muito físico. Por exemplo, eu vou consagrar ayahuasca, eu sinto físico demais. Eu vou fazer, às vezes, uma limpeza dessa, ou algo bem profundo, eu puxo uma energia de alguém, eu também sinto muito físico. Mas, assim, muito por conta do meu organismo um pouquinho mais sensível, porque eu fiz uma bariátrica, e a energia sensível também, a ponto de materializar pro meu físico, né? Mas aí tem pessoas que já vão sentir mais no emocional, tem gente que sente mais no físico, aí depende um pouco da energia da pessoa, assim. Bacana, legal. Gostei muito, muito bom mesmo o bate-papo de hoje. Lembrando, vou deixar o telefone da Ravena embaixo, o Instagram dela também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, seus registros de alma, né, do registro acástico, é um tema muito interessante, bacana. Igual ela falou, pode se fazer individual, se quiser fazer seu animalzinho também, casal também dá para fazer, se acessar essa informação. Eu acredito que a informação ela é transformadora, porque quando você tem essa informação, você consegue mudar. Eu não consigo mudar aquilo que eu não conheço. Então você tem que acessar para você saber o que está acontecendo, para aí sim você poder fazer um movimento para que ele seja transformado, né? Você falou, eu estava comentando sobre casos, você falou que tem como ver da energia. Tu tem alguma dica para dar para alguém que está nos assistindo agora para fazer uma limpeza energética em casa? Eu acho que é muito bacana isso. Quer ver se você recebe alguém em casa, ou da própria casa mesmo, né? Que você foi morar numa casa e tem aquela energia ali. Geralmente defumação, né? A gente utilizar a defumação, ou então às vezes a gente colocar também... eu já limpei uma vez o ambiente com ervas, assim, até mesmo não só para limpeza, mas para prosperidade. E eu criei bastante coisas quando eu fiz isso, assim, tipo, mudou muita energia do ambiente, sabe? Então, utilizo muito incenso, a própria defumação, mas o que eu mais uso mesmo, eu acho que é a defumação mesmo. Bom demais. Só não taca fogo na casa, porque eu sou síndico, né? Um dia a pessoa me ligou falando que tá pegando fogo no apartamento. A mãe tava fazendo a defumação lá. Eu falei, não, tá tudo sob controle. Tá tranquilo. É pro condomínio todo isso aí. Ravena, cara, que papo bacana, gostei muito. Fica à vontade, agora é a hora de você falar um pouquinho da sua rede social, como é que o pessoal pode te encontrar, as ferramentas que você trabalha também. Fica à vontade, vende seu peixe agora. Então, minhas redes sociais é inscrito na Estrela de Sírios. Eu tenho também o meu pessoal que é Ravena Yozima, que é meu nome de egípcia, né, na verdade. E Instagram, o Facebook é inscrito na Estrela de Sírios. E sobre as minhas ferramentas, além eu faço a leitura dos registros acásticos, faço a apometria egípcia siriana, eu também faço leitura de oráculos e tarô para essas conexões de alma que eu havia comentado. Faço uma mesa multidimensional da Ascensão, que é bem, assim, ela é bem forte, incrível também. Ela é um pouquinho mais recente, mas, nossa, é muito poderosa. Eu acabo, às vezes, tendo, inclusive, acesso com pêndulo, assim, né, e tal, mas quando a gente tem acesso a memórias da alma, a gente acaba acessando, meio que abrindo sem querer os registros acásticos, né? E eu faço reiki, reiki xamânico, e também tem algumas meditações para cura do sagrado feminino, que eu acesso principalmente com o oráculo da deusa. Aí eu vejo, puxo uma carta, vejo o que a pessoa está precisando naquele momento e faço uma meditação, ativação da energia do arquétipo daquela deusa. Que é bem poderoso esse oráculo, sabe? Bom demais, ó. A mulher tem muita ferramenta aí, meu jovem. Então, ó, lembrando, vou deixar no rodapé do vídeo o Instagram dela, o telefone dela.
Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da sua história pessoal, eu acho que é muito bacana, essa consciência que é milenar. Eu sempre falo que a ideia é a gente expandir a consciência. A gente só expande a consciência com as experiências, né? Então, por isso que a gente está aqui, né? A gente vem, incorpora, porque a gente tem que viver através do corpo humano a experiência, né? Eu até falo que a gente não é que a gente vai vir outras vidas, que essa vida é para você estar expandindo, estar sempre aprendendo. Mas a consciência sempre é a mesma, ela só vem com o feminino, com o masculino, de outros formatos, para você poder experienciar, né? Expandir cada dia mais, né? Tá preparado para a pergunta final? Queria só também fazer um último convite. Assim, Fica à vontade, minha amiga. Agora, no portal 8 do 8, com a energia do número 8, que é uma energia de prosperidade assim, incrível, e é o portal de Sírius, o portal do Leão. Eu vou iniciar um grupo da abundância, da jornada da abundância, de abundância e prosperidade. Serão, na verdade, assim, tem 21 dias de meditações guiadas, que talvez você conheça, que é Deepak Chopra, mas é associado com a minha ferramenta de alma. E assim, através desse grupo, as pessoas terão a oportunidade de, inclusive, conhecer o meu trabalho da apometria egípcia siriana, porque eu vou fazer esse grupo para o coletivo, a cura no geral, né, para todos. E na verdade eu vou entregar 3 que são gravados, que é um para abundância do poder pessoal, outro para abundância financeira e outro para abundância de amor. E vou fazer uma apometria para todos do grupo, para o geral. E essa jornada vai ser um total, na verdade, de 23 dias, por conta da energia do 23, que é a energia de Isis e Osíris. E vai ser um valor simbólico de R$88. Pô, barato demais mesmo, pelas meditações, toda a limpeza, bacana. Então, ó, mais um motivo para você mandar mensagem para minha amiga Vênus, deixar aqui no rodapé do vídeo. Começa dia 8, né? É isso? Dia 8, no portal de Sírius. Começa no dia 8, então já tem... Hoje é dia 1º. Você tem 7 dias para você poder conversar com a Vênus, entrar nesse grupo aí, que é um grupo bacana. Gostei, eu acho que eu vou entrar nesse grupo também. Eu acho não, vou escolher entrar nesse grupo. Quero prosperar também, fazer as limpezas, para a gente poder viver o extraordinário. Lembre-se, é escolha. Você tem que escolher, né? Para você poder acessar, você tem que escolher. Essa já é a terceira jornada que eu faço. E a primeira e a segunda, as pessoas cocriaram assim, os seus sonhos, desbloquearam. Se realmente fizer assim, eu sei que tem as meditações diárias e tal, e às vezes algumas pessoas não têm tempo e tal, mas se fizer, dedicar 20 minutinhos do seu dia para fazer as meditações, são meditações e exercícios que mudam a nossa consciência de que a gente, na verdade, já é abundância. Então, que a gente é fonte criadora, então que a gente tem capacidade de cocriar os nossos sonhos, assim. Então, as pessoas que participaram da primeira e da segunda tiveram transformações incríveis e realizaram seus sonhos. Então, eu convido vocês a participarem para também transformar suas vidas e ter uma transformação incrível. Ainda mais nesse portal 8 do 8, que a energia do 8 é a energia do infinito, por exemplo. A energia de prosperidade muito forte. Então, vai ser, assim, eu tenho certeza que vai ser incrível para cada pessoa que entrar nesse grupo. E é muito sobre o que a gente está falando, pessoal. É sobre escolher. Às vezes você pede, mas você não escolhe, né? Escolher essa ação de ir lá, procurar, fazer também. Não adianta você também entrar no registro acático, apometria. Se você não acredita que a gente falou da intuição, se você não fizer a sua parte, não adianta nada. É o que a gente falou aqui. Eu falo até mais, 90% é você, 10% é a ferramenta, né? Esse dia eu estava numa cerimônia da ayahuasca e falei também sobre isso, né? A ayahuasca não cura ninguém, a ayahuasca não mostra nada. Isso vai dar uma direção. Você tem que fazer o quê? O seu caminhar. A medicina é 10%, 90% é você. Ele fala, olha, tem que fazer isso, tem que melhorar isso, fazer aquilo. Mas se você não fizer a sua parte, não adianta nada, né? Nada vai acontecer na sua vida, né? É muito sobre isso. Sobre
beleza, a gente fala muito de co-criar, eu co-criei, mas se você não fizer o movimento, não vai acontecer, né? Acho que é muito essa questão do se movimentar sempre, né? E lembre-se, água parada estraga. Então, se você tá parado, não vai prosperar não, né? Amigo, estamos lá então? A pergunta final, tá preparada? Sim, vamos ver. Então vamos lá, Ravena. A pergunta final é: o universo, como pode melhorar? A gente, primeiramente, é melhorando aqui dentro, porque aí vem de dentro para fora. A gente começa a melhorar e nos transformar. E de dentro para fora, na verdade, a gente eleva a nossa vibração quando a gente muda dentro. E aí a gente expressa isso para o próximo. E quando a gente se cura, a gente cura o próximo. A gente leva a cura para onde a gente caminhar, para onde a gente for. Minha amiga, obrigado pela partilha, pela contribuição. Foi um papo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Curta, comenta. Vou deixar no rodapé do vídeo os contatos da Ravena. E lembre-se, portal 88 aí, cola com ela, que eu tenho certeza que a abundância vai jorrar na sua vida. E é isso aí. Arro. Galera, é isso aí. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arro, energias positivas. Axé, shalom. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui.